uma empresa na infância é o quê? O dono ou a dona e a empresa é a mesma coisa. Todo mundo conhece a padaria do seu Zé, o salão da Dona Maria, o açougue do seu Joaquim, que é ele, é a pessoa que faz tudo, é ele que atende, ele que compra, ele que fabrica, ele que vende, ele que vai no mercado, ele que vai na contabilidade, ele que vai resolver as questões no banco, a pessoa faz tudo. Nesse primeiro momento, quando você está nos estágios iniciais, né, o risco é baixo, então é outra característica de uma empresa na infância. Então, o dono da empresa é a mesma coisa, segundo ponto, o risco é baixo. E geralmente tem pouquíssimas pessoas trabalhando para eles. Às vezes é ele mais um, ou ela e mais um, mais dois. Isso é uma característica de uma empresa da infância. Aí o que acontece? Você vai conseguir crescer só até um certo ponto, você vai bater num teto. Por quê? Porque quando você, né, tem poucas pessoas trabalhando para você, você também tem um número de horas limitado, um número de produção limitados, uma capacidade financeira limitada, porque a maioria das pessoas não abre a empresa com capital de giro. Não tem um colchão financeiro para momentos onde a empresa não vai faturar. A pessoa abre tendo a necessidade de vender para no primeiro mês já pagar o salário dele. E se não deu certo? Como que paga o salário? Então, eu geralmente costumo brincar em sala. Eu falo, o ideal seria, puxa, decidi abrir uma empresa, vou ficar 2 anos juntando dinheiro, vou preparar meu patrão, minha patroa para falar assim, ó, eu vou sair daqui 2 anos, vamos preparar alguém para entrar no meu lugar, né? Vamos preparar esses processos para não deixar você na mão, vou fazer um estudo de mercado, vou conversar com os concorrentes. Mas ninguém faz isso. É tudo na emoção. Ninguém, é tudo na emoção. Eu falo que você tem a ideia na sexta, no sábado você conversa com um primo que não criou nada, que é funcionário a vida inteira, o seu primo olha, a sua prima olha para você e fala assim, vai dar muito certo, você é muito bom nisso. Cara, abre a sua empresa. Ou seja, você pega a opinião de alguém que não é empresário, que não é empreendedor, só para te reforçar a decisão que você já tomou. E na segunda-feira você pede demissão. É o que acontece com a maioria, gente. Sim. Na segunda-feira fala assim, patrão, tô indo embora, vou abrir meu próprio negócio. 30 dias depois, quando cumpre aviso prévio, 30 dias depois você está ali, começando, nadando entre os tubarões. Então, geralmente, essas empresas começam assim. Então, tem pouco dinheiro, não tem fluxo de caixa. Isso é uma empresa da infância. Mas, Rony, é só nos primeiros anos? Não. A gente tem empresas que têm 50 anos que estão na infância. Ou seja, tem 50 anos que tem faturamento limitado, poucas pessoas trabalhando para elas. Se ele para, a empresa para. Se ele morre, a empresa morre. Isso é uma empresa na infância. E não tem nada de errado uma empresa estar numa infância, desde que você esteja ciente de que se acontecer qualquer coisa com você, a empresa vai morrer. É porque tem pessoas que querem viver assim, né? Sim. Ah, eu trabalho com vendas e a minha venda sou eu que faço, sou eu que produzo, sou eu que sou a cara do negócio, sou tudo. Não tem problema, Não. é o que eu falo. Desde que você tenha consciência que é você que escolheu isso. Isso. E se tem alguém dependendo de você, de repente a família depende de você, você tem filhos, esposa que dependa de você, você tem que estar ciente que se alguma coisa acontecer com você, sua empresa está na infância, eles vão pagar por esse preço também. Eu vejo muito essa característica em empresas familiares. Vejo muito isso. Essa empresa que ficou anos no mercado, né? E é boa no que faz, tem um ótimo serviço, mas está na infância, a parte administrativa. Até por conta dessa cultura da família. Dessa cultura. O Gerber vai dizer que a maior parte das empresas não vai sair da infância. Não vai conseguir. Algumas vão tentar. E ao tentar, elas vão para uma adolescência. E aí, o que é a adolescência, segundo o Gerber? Que é a pior fase que a gente pode estar. E aí, você que está nos ouvindo aqui agora, começa a prestar atenção. Será que eu não estou na adolescência, que é pior do que estar na infância? O que é a adolescência? A adolescência é assim. Você tem aqui ali os fundadores que começaram a empresa, poucos funcionários, querem crescer, querem aumentar faturamento, querem ganhar mais dinheiro. Eles descobriram que eles estão trabalhando mais do que eles trabalhavam quando eles eram funcionários e que eles estão ganhando menos do que eles ganhavam quando eles eram funcionários. Porque na maior parte das vezes é assim. Porque qualquer coisa diferente disso no início de um negócio pode levar o negócio a quebrar no primeiro ano. Então, por exemplo, eu vejo muitas vidraçarias quebrando, por quê? O montador abre a vidraçaria dele, e aqui não é um demérito, tá? Ele vai lá e abre, mas ele acha que é só saber montar. Aí, tudo que ele recebe entra para o caixa da empresa. Ele não tem noção de custos, ele nunca fez isso, ele nunca foi gestor. Então, quando ele começa a ver o dinheiro entrando, o que ele vai fazer? Ele vai lá e compra uma caminhonete zero. Com 1 ano, ele está com a caminhonete 0 quilômetro. Com 2 anos, ele não tem capital de giro, está devendo para o fornecedor, não consegue comprar mais, no 3º ano já quebrou. Tem que vender caminhonete. Sim. E mesmo vendendo, às vezes não paga mais, porque já desvalorizou e tem uma série de pontos da gestão financeira que está sendo negligenciada. Isso acontece muito. Então, se você não fez isso, geralmente a gente faz o quê? Trabalha no enxuto, vivendo num padrão de vida até menor do que vivia quando era funcionário.
Então chega no momento que esses donos falam, cansei, cara, a gente precisa crescer. E aí a gente fala assim, para crescer só tem uma receita. Tem que vender mais. A gente vai falar sobre vendas hoje, vocês falaram sobre vendas no último episódio. Tem que vender mais. Para vender mais, eu preciso produzir mais, eu preciso ter mais gente. E aí o que a gente começa a fazer? Contrata. Aí contrata de qualquer jeito, não sabe o perfil comportamental, não treina, não faz integração, não acompanha esse time, simplesmente vai colocando gente para dentro do negócio. Então agora a operação que de repente custava 10 mil por mês, ela passa a custar 20, passa a custar 30, passa a custar 40 mil. E aí o dono continua fazendo a parte técnica. Então agora a empresa cresceu, o custo é muito mais alto, o risco é muito mais alto, mas ainda o dono está no centro da operação. Eu penso que às vezes até a empresa não cresceu, ela inflamou. Inchou, Inchou. ela inchou, é isso daí. Tá pronto para explodir. Não é um crescimento, é um inchaço, é isso aí, é um crescimento não saudável. Então o que acontece? Se o dono para, a empresa para. Se o dono morre, a empresa morre. Igualzinho na infância, só que agora, se ele para, ele tem mais 10, 15 trabalhando para ele. Ele tem uma despesa, uma folha mensal de 20, 30, 40 mil. Isso em um ano custa meio milhão, 1 milhão em alguns casos. Então, agora você está num momento onde o dono não consegue sair da operação mais. Ele está preso no meio da operação, tem um monte de gente trabalhando, não tem processo. Ele não consegue controlar a qualidade do serviço, ele não consegue controlar a venda, ele não consegue controlar o financeiro, e aí ele vai pedalando, né? Aí o dinheiro da venda que ele pegou hoje, ele está pagando dívidas de 60 dias atrás. Então, é o que a gente chama de... Ele está só girando dinheiro. Então, isso num volume, às vezes, muito grande. Quando acontece qualquer coisa com a operação, o giro parou, a empresa quebra. Por que muitas empresas quebraram na pandemia? Porque o valor que você recebia hoje, você estava pagando dívidas de meses passados. Se você não vendeu hoje, as dívidas atrasaram, você quebrou. O que seria o correto? O valor que eu recebo hoje é para pagar as dívidas no momento presente e me dar um lucro. Eu estou pagando dívidas do passado, porque eu já usei o dinheiro das vendas passadas para outras coisas. Então, nesse momento que a empresa cresceu, que está inchada a nível de pessoas, que o risco é muito mais alto e a empresa ainda depende dos donos, ela está na adolescência. E aí o Gerber vai trazer uma estatística muito interessante. Ele vai dizer que 82% dessas empresas na adolescência vão quebrar em menos de 5 anos. Sim. Ou seja, de cada 10 empresas, às vezes sobrevive uma ou duas das que foram para a adolescência. As da infância vão sobreviver, mas vão sobreviver onde o dono é o empregado da própria empresa a vida inteira. Ele continua sendo funcionário, entendeu? Ele é funcionário da própria empresa, tá tudo certo, é como se ele fosse funcionário a vida inteira, né? O problema é que aí ele pagou aí advogados de plantão, né? Aí ele pagou o Prolabore sobre um salário mínimo e ele vai se aposentar com um salário mínimo. Exato.